Olá pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso tema aqui de transformações entre sistemas e coordenadas, entre referenciais. É claro que nós estamos dando um exemplo aí dentro do espaço bidimensional, né? Então, bom, um dos primeiros parâmetros que nós comentamos com vocês foi a questão da origem, né, dos sistemas de coordenadas. As origens não são coincidentes. Então, é claro que uma origem em relação a outra está deslocada, existe um deslocamento. A gente pode desenhar aqui, ó, existe esse deslocamento aqui, né, de uma origem em relação a outra. Deixa eu desenhar algo melhor aqui, peraí. Sim, existe um deslocamento aqui, né, resultante, enfim. E a gente pode decompor esse deslocamento na direção x. Eu teria um ΔX aqui das origens e um delta aqui, y, né, para transformar de um para outro. E é lógico que esse parâmetro de translação, ou seja, você transladar a sua origem, né, está associado exatamente a esse problema quando as origens não são coincidentes, né? Então aqui tem um parâmetro de transformação chamado translação. Isso ocorre quando as origens entre os referenciais envolvidos não são coincidentes. Aí eu posso escrever aqui de forma, em termos equação matemática, né? O x, então, do um referencial, no caso, nós temos dois referenciais distintos que as origens não são coincidentes. Então, deixar bem claro para vocês aqui que eu tenho o sistema XY, que é diferente do sistema em ciano aí, né, cor ciano aí, diferente do meu sistema XY'. Bom, e aí eu tenho que compatibilizar eles, ou seja, transformar de um para outro para deixar tudo no mesmo referencial. Então é claro que basicamente basta a gente transladar, ou seja, aplicar um deslocamento ali, né, a diferença entre as origens. Então, por exemplo, x e y do sistema xy vai ser igual a vetor xy da posição de qualquer ponto nesse espaço, o sistema xy' mais a translação aí, né? Translação em x, translação em y. Ou seja, a translação em x nada mais é que o meu ΔX, né? Que eu posso é o mesmo nome que eu estou dando ali, né? O Tx é meu ΔX e o Ty é o meu ΔY. Translação na direção x, translação na direção y. Isso aqui permite a gente transformar, então, lógico que está em formato matricial aqui, né? Vetorial. Isso aqui é a mesma coisa que escrever dessa forma, né? X é igual a x, né, do meu sistema ali em branco, né? Ele vai ser igual ao x', que seria no outro sistema, mais a translação Tx. E o y seria igual a quem? A y' mais a translação na direção y. Eu posso escrever dessas duas formas, de forma matricial, né, vetorial aqui, ou forma com equações mesmo, né? As equações, uma equação, porque x vai ser igual a x mais tx. Y é igual a y mais, claro, no sistema linha aqui, né? Deixar bem claro que esse linha aqui é referente ao sistema em ciano aqui. Bom, essa é a translação, né? Quando as origens não são coincidentes, então eu tenho que compatibilizar aí a questão das origens. Bom, um outro parâmetro importante que eu mostrei para vocês hoje foi a rotação. E ela ocorre quando os eixos paralelos dos sistemas envolvidos, né, os eixos, né, as componentes dos eixos, não são paralelos. Né? Ou seja, nesse caso eu teria um sistema, então, desenhando aqui, um sistema lá, por exemplo, y, x. E é claro, tem toda a definição do meu referencial, né, pessoal? O sistema XY tem sua origem, a sua orientação, sua escala, enfim, definida ali. E aí, bom, vamos considerar os eixos ortogonais, enfim. Mas eu tenho a sua origem lá. E aí eu tenho um outro, bom, e aí, claro, né, aí eu teria um outro referencial ali que está rotacionado em relação a esse, né? Então, aqui, por exemplo, y' e x'. Ok? E aí, claro que existe um ângulo de rotação aqui, ó, entre esses sistemas. Ok?
ângulo de rotação aqui, né? Então, para eu transformar de xy para xy', eu teria que rotacionar o sistema xy no sentido anti-horário por um ângulo θ. Se eu quisesse transformar meu sistema x', y' para o sistema xy, eu teria que rotacionar no sentido horário, né, por um ângulo θ, né? Ok? Bom, então esses dois sistemas são diferentes porque existe aí, no caso, agora a orientação dos eixos, né? A orientação dos eixos aí são... deixa eu colocar a cor certa aqui para vocês. Esse ano. Aí são diferentes, por quê? Porque nesse caso aí existe um ângulo aí de rotação, né? Um ângulo de rotação aí, θ. Então, θ seria meu ângulo de rotação, né? Ângulo de rotação. E isso se deve ao não paralelismo entre os eixos, ou seja, o meu eixo y não é mais paralelo ao eixo y', o x' não é paralelo ao eixo x. Diferente do caso anterior, que eu mostrei em que o y' é paralelo a y e o x' é x, não teria problema de rotação. Aqui já envolve problema de orientação. Então, a orientação dos eixos não são paralelos. A orientação dos eixos não são paralelos. Bom, aí que eu teria que fazer agora mostrar, né, como que a gente pode aplicar essa rotação. Eu mostrei para vocês hoje pela manhã uma forma de fazer, né? Eu vou mostrar aqui o sentido geométrico da rotação, tá bom? A gente poder entender. Então, imagine lá que eu tenho esse ângulo aí, né, esse sistema. E eu vou aqui desenhar, e eu vou tentar aqui desenhar novamente para vocês a ideia, né, de como a gente pode encontrar esse ângulo de rotação de uma forma diferente do que foi apresentado hoje pela manhã para vocês, tá? A geometria do problema da rotação. Então, vamos lá ver, ó. Eu teria lá o eixo y, novamente desenhando aqui o eixo x, as origens, lembrar que no caso eu considero que as origens são coincidentes, né? Ok? E, bom, e aí tem um ângulo de rotação, né? Tem aqui o x' e aqui o y'. Claro que não está em escala perfeita aqui, né? Mas apenas para fins didáticos, aí a gente entender o que está acontecendo. Bom, esse ângulo θ aí, então, que eu coloquei, bom, eu desenhei o sistema agora em amarelo, eu tinha que ter desenhado em ciano, deixa eu voltar aqui, ficar melhor. Bom, deixa eu desenhar aqui. Bom, então deixa eu desenhar aqui novamente para ficar mais fácil a visualização. Então eu teria aqui um ângulo, o eixo y, aqui o eixo x. E aí, bom, aqui eu teria o outro sistema que eu havia desenhado, y'. E aí existe um ângulo de rotação entre os sistemas. Bom, qual que é a ideia? Um ponto P qualquer nesse espaço, ele pode ser representado tanto pelo sistema em azul ali, né? Então eu posso projetar ele aqui, né? Teria o x e P' aqui, e projetando ele aqui, né? Y de P'. É claro que daí eu posso desenhar ele também no sistema XY. Vou desenhar aqui o sistema XY. E aí eu teria as coordenadas projetadas aqui, x de P e y de P. Bom, agora começa a tomar proporção aqui o problema nosso, né? E aí eu tenho esse ângulo aqui de... bom, deixa eu desenhar de outra cor aqui. Esse ângulo aqui de rotação. No caso aí o problema é que eu quero transformar de xy para xy'. Tá certo? Bom, olhando essa figurinha aqui, o que a gente pode observar? Primeiro, qual que é a ideia, né? A ideia é trazer o x de P para x de P', né? E também trazer lá a coordenada y de P, que está aqui, para y de P'. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro,
Vamos usar aqui, geometricamente, vamos começar a desenhar alguns triângulos aqui para a gente poder entender um pouco melhor. Vamos pegar esse ponto aqui, ó, esse ponto que eu vou chamar de ponto A. Tá? Aqui é a minha origem, né? Que elas são coincidentes. Então, eu tenho o ponto OA aqui, deixa eu colocar aqui O. E aqui meu ponto A. Aqui meu ponto O. E aqui é meu ponto B. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou projetar aqui meu ponto A de forma ortogonal aqui, ó. Ortogonal aqui, ó. Lá no x', tá vendo? A ideia é projetar, então, esse comprimento aqui, né? Ok? Vou projetar aqui. Vai formar esse triângulo aqui, ó. OA, O. Bom, eu chamei de B ali, né? Deixa eu... Bom, pessoal, a ideia, então, é a gente transformar esse sistema XY em branco no sistema XY', por esse ângulo de rotação. Aí eu vou usar aqui algumas ideias da trigonometria plana. Bom, vamos considerar esse triângulo aqui, ó. Esse aqui é o ponto A, no caso. Vou pegar esse ponto aqui, A. Aqui é o ponto da origem. E a partir desse ponto A, eu vou projetar ele aqui, ó. Esse ponto que está situado no sistema X, eu vou projetar ele aqui nesse sistema X'. Então, eu vou ter esse segmento aqui, ó. Eu vou formar esse triângulo aqui. Lembrando como que essa linha aqui, ó, que eu criei aqui, esse triângulo que eu fiz aqui, ele é ortogonal a X', então eu formo um ângulo de 90 graus aqui, né? Então, eu teria esse triângulo aqui, ó, um triângulo, tem o triângulo lá, OBA, onde o B é esse ponto aqui da projeção de A aqui no X', tá vendo? Por que eu quero saber esse comprimento? Qual que é a ideia? Primeiro, eu quero encontrar quanto que vale esse comprimento aqui. E depois, claro, encontrar alguma relação também para encontrar esse comprimento aqui, ó. Todo esse comprimento aqui. E aí eu vou conseguir encontrar o valor de x' em função de x de P. Então, é sempre em função do outro sistema. Então, selecionando o triângulo OBA, a gente pode ver que tem esse triângulo ali, ó. Vou desenhar ele aqui, ó, maior aqui, ó. Aqui é a origem. Aqui é o ponto B. E aqui, bom, perpendicular aqui ele, né? Tenho exatamente esse ângulo aqui de 90 graus. E esse ângulo é o ângulo θ. Ok? OA, o vetor OA, a gente sabe, de O até esse ponto A, vale o próprio x de P, né? Okay? No sistema XY. Bom, o que eu quero saber? Eu quero saber quanto que vale o cateto adjacente a esse ângulo, né? Esse aqui é o cateto adjacente. Então, a gente sabe quanto que vale isso daqui, basta aplicar o cosseno, né? Cosseno aqui vale x de P. Então, cosseno de θ é cateto adjacente, que eu quero saber, que eu não sei o que é, vou colocar cateto adjacente, eu não sei quanto que vale, dividido pela hipotenusa. Bom, esse aqui é o ângulo reto, o seu oposto aqui está associado à sua hipotenusa. E aí vale o x de P. Portanto, meu cosseno de A, que é, na verdade, esse comprimento OB, né? Esse aqui é OB dividido por x de P. Então, esse segmento OB aqui, ele vai valer quanto? Vai valer, passa para lá multiplicando, né? OB vai ser igual a x de P multiplica cosseno de θ. Então, aquele pedacinho aqui vale x de P cosseno de θ. E vale esse comprimento aqui. Agora, eu preciso saber quanto que vale esse comprimento aqui para eu ter, de fato, x'. Aí, esse segmento aqui, eu vou chamar... Bom, esse ponto aqui foi o A, esse ponto foi o B. Esse ponto aqui vai ser meu ponto C. Ok? Então, quanto que vale o x' aqui? O x', ele vai valer o segmento OB mais o BC. Ok? É esse comprimento mais isso aqui. Então, vamos descobrir quanto que vale isso daqui. Para isso, mais uma vez, o que eu vou fazer? Eu vou projetar esse BC aqui partindo de A. Então, eu vou projetar ele aqui, ó. Paralelo, né? Forma paralela aqui, ó.
Projeto ele aqui, paralelo a BC. E aí, bom, projeto BA aqui, ó, de C até aqui, formando esse quadrilátero aqui, perfeito, com ângulos internos de 90 graus. Aí, esse aqui é paralelo a essa linha é paralela a essa daqui. E aqui eu vou ter um outro ponto, vou chamar ponto D. Como, veja que o ponto B, esse segmento BC, né, então vocês notem o seguinte, que o segmento BC, ele é idêntico, ele é igual ao comprimento AD. Daqui essas duas linhas aqui são paralelas. Então eu tenho que descobrir quanto que vale. Se eu descobrir quanto que vale AD, eu sei quanto que vale BC. E aí que é interessante, porque olha só que eu tenho aqui, ó, do ponto P até o ponto A, bom, isso aqui é paralelo ao eixo Y. O AD é paralelo ao BC, esse comprimento todo aqui, né? E lembrar que de P até C, que nós temos aqui, né? Ele é paralelo aqui ao eixo Y'P', ok? Então, isso daqui é paralelo ao eixo PC, né? É paralelo a esse eixo aqui, né? E esse eixo aqui é paralelo a esse daqui. E aí, claro, né? Como isso daqui é paralelo a isso e isso daqui é ortogonal a isso daqui, ó, é perpendicular a isso, então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Né? Mais uma vez, eu tenho um outro triângulo ali presente. Agora eu vou ter outro triângulo aqui, que é o meu triângulo APD. Triângulo retângulo APD. Né? Vou desenhar ele novamente aqui. Ó. Vou desenhar ele aqui assim. Ó. Tentar ele assim, dessa forma para ficar melhor. Assim. Seria isso aqui, né? Eu tenho o ponto P aqui, eu tenho o ponto D, e aqui eu tenho o ponto A. E aqui forma um ângulo de 90 graus. Meu objetivo é descobrir quanto que vale esse AD, porque descobrindo quanto vale esse AD, a gente sabe que ele é paralelo a BC, eu acho o valor de BC. Achando BC, eu tenho OB, eu acho o valor de XP'. Quanto que vale esse AD? Não sei. Eu quero descobrir. Né? Quanto que vale esse segmento aqui. Bom, aí a pergunta que faz é o seguinte, tá? Quanto que vale esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo aqui, em P. Quanto que vale esse ângulo aqui? Esse ângulo aí é o meu θ. É o próprio ângulo de rotação. Como que eu sei disso? Bom, eu vou desenhar em outra cor aqui um pouco mais forte, que eu vou ter que desenhar em cima para vocês poderem enxergar. Olha só, se eu pegar o ponto C aqui e passar por ele uma paralela igual a PA aqui, ó, uma paralela aqui, ó. Certo? Uma linha paralela passando por C, ok? Eu vou ter esse triângulo aqui, OC, bom, e aí um ponto aqui qualquer, vou ter esse triângulo aqui, ó, OC e, sei lá, um ponto qualquer aí. Eu tenho esse triângulo aqui com esse ângulo, e aqui forma um ângulo de 90 graus, esse vermelho aqui, ó. Ok? Bom, esse ângulo aqui interno vale θ. Então, deixa eu desenhar aquele triângulo novamente aqui. Ó. Esse triângulo aqui embaixo. Eu tenho esse valor aqui, θ. Certo? Eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. E eu quero saber quanto que vale esse ângulo interno aqui do triângulo. Esse aqui. Ó. Quanto que vale esse aqui? Bom, a soma interna dos ângulos tem que dar 180 graus. Então, se eu pegar lá θ mais 90 graus, mais o quanto eu quero saber, que eu não sei quanto que vale aquele ângulo que eu quero saber, isso daqui vai ser igual a 180 graus. Bom, se a gente resolver aí a equação, né, a gente vai achar que, então, aquele ângulo que eu quero saber, ele vai ser igual a 180 graus menos θ menos 90 graus. Isso daqui dá para mim 180 menos 90 vai dar 90 graus menos θ. Então, esse pedacinho aqui vale 90 graus menos θ. Eu encontrei, tá vendo? Olhando um pouquinho mais de perto, bom, essa linha aqui, ó, PC, segmento PC aqui é paralelo a OY'T', né? É a projeção dele aqui, né?
Então ele vale o mesmo comprimento. E ele é ortogonal, claro, né? O y aqui é ortogonal a x'. Então esse ângulo aqui também forma um ângulo de 90 graus. Então eu tenho um outro triângulo aqui. Agora é claro, né? Se aqui vale 90, se aqui vale, ó, se esse triângulo, essa parte interna aqui vale 90 menos θ. Isso daqui vale 90. Quanto que vale esse pedacinho aqui? Ó? Agora eu quero saber quanto vale esse pedacinho aqui. Bom, se aqui vale 90 menos θ, aqui vale 90 e aqui θ, lembrando que isso aqui é um alinhamento, é uma reta, né? Então a soma dessa meia volta aqui, esses três ângulos aqui, tem que dar 180 graus também. Então vamos descobrir agora quanto que vale ali tudo aquilo ali, né? Então ali seria, por exemplo, então seria 90 graus menos θ. Deixa eu desenhar aqui do outro lado. Seria aqui 90 graus menos θ, que é esse valor desse ângulo aqui, mais 90 graus, mais esse ângulo, eu quero saber, isso aqui teria que dar 180 graus. Por que tem que dar 180? Bom, isso daqui é paralelo a essa linha aqui, né? Então, saindo daqui, dando uma meia volta aqui, isso aqui tudo dá 180 graus. 90 mais 90, 180. Passa para lá, zero. Passa o menos para lá, então aquele valor lá vai valer θ. Então, esse ângulo aqui, ó, a gente quer descobrir esse valor aqui, ele vale θ. Como essa linha aqui é paralela a essa linha aqui, e aí eu tenho esse alinhamento aqui, ó, de P até C, né? Alterno interno. Se esse ângulo vale θ, esse ângulo aqui também vai valer θ, né? Alterno interno. Tem duas linhas paralelas. Vou desenhar mais ou menos aqui, ó. Duas linhas que são paralelas. E aí eu tenho algo assim, né? E aí eu sei que isso aqui vale θ. Se isso aqui vale θ, esse alinhamento também, né? Alterno interno também vai valer θ. Esse aqui vale θ, aqui também vale θ. Por isso que esse valor aqui, já coloquei direto para vocês, vale θ. Então é só para demonstrar de onde que vem esse ângulo de rotação aí. Bom, eu quero descobrir o segmento AD. Como que eu faço aqui agora? Tomando aqui, né? Bastaria eu multiplicar ali o... Então eu quero saber quanto que vale o AD. Seno, cateto oposto, hipotenusa. Certo? Olha lá, ó. Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto que vale AP? AP vale quem? Y de P. Origem até Y de P vale, né, aqui, ó, esse segmento, né? Isso aqui vale Y de P. Vale Y de P no sistema, lá no sistema XY, né? Bom, se eu calcular o seno nesse caso, esse triângulo aqui, seno então, seno de θ é cateto oposto, que é o segmento AD que eu quero saber, sobre a hipotenusa, que é o Y de P. Portanto, o segmento AD vale Y de P seno de θ. Bom, e aí a gente descobriu que o XP', ele é a soma pedacinho OB, nós já descobrimos que está aqui, e o BC. Só que a gente sabe que o BC é igual ao AD, então isso daqui, o BC, então, ele é igual a Y de P seno de θ. Bom, aí basta somar. Então, meu XP' ali no caso, então a gente já resolveu, né? XP' nesse caso vai ser igual ao primeiro segmento, né? Que é o valor de x de P cosseno, que é o OB, x de P cosseno, mais y de P seno de θ, que é o pedacinho BC. Pronto, já escrevi novamente lá, a mesma coisa, a ideia de hoje, XP' vai valer x de P, y de P, cosseno e seno, né? É uma outra forma de você calcular o valor de x de P'. Bom, pessoal, aí para nós agora fazermos para o y, a figura está com bastante desenho em cima já, eu vou redesenhar novamente a figura aqui, eu vou desenhar a figura novamente aqui, y, x, e o outro sistema nós fizemos lá em ciano, né? Acionado aqui.
Novamente aqui, linha, linha, e aí, claro, ponto P representado, nós fizemos lá, meu ponto P ali representado nos dois sistemas, né? Tanto no sistema XY quanto no sistema XY. Vou representar ele aqui e, claro, daqui, né? As planos retangulares dele. Bom, e aí, claro, existe um ângulo aí de rotação, né, envolvido. Eu chamei de θ, a gente já resolveu isso, né? Deixa eu colocar menorzinho aqui, ó. Ângulo θ aqui. Eu quero transformar de XY para XY. Agora tem que resolver para Y, né? Deixa eu colocar esse ângulo aqui embaixo para ficar mais fácil. θ aqui é proporcional a isso, é igual. Bom, eu quero achar quem agora? Eu quero achar exatamente o valor esse valor aqui que é o y de P'. Isso aqui vale y de P', né? Da origem até aqui vale y de P'. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, assim como eu parti do ponto do x de P aqui, para desenvolver o x de P, eu vou partir do y de P aqui, ó. E vou desenhar aqui uma reta, ok? Paralela a x'. Então, eu tenho uma paralela a x' aqui, ó. Tem ela aqui, paralela. Ela que é paralela ao x'. Seria esse segmento. Calma, já vou desenhar aqui. E paralela ao eixo y', eu teria partindo desse ponto de y de P, teria esse ponto. Vou desenhar melhor aqui. Bonitinho. Assim, ponto. Aí, bom, aí eu teria um outro. Qual que é a ideia agora aqui? Bom, se eu conhecer, vou chamar aqui, vou dar um nome para isso, né? Então veja só, eu fiz uma linha paralela a x' e uma linha paralela saindo de P aqui, ó, y de P, uma paralela a y', x' e y', paralelas. Bom, aí eu vou ter que dar nomes, né? Como eu já dei lá o nome anteriormente para A, B, C e D, então continuando ali, eu vou chamar agora de E. Bom, aí eu vou chamar aqui, por exemplo, de E, F, G e H aqui. Certo? Esse quadrilátero aqui, ó. Claro, os ângulos internos aqui são 90 graus, por quê? Essa linha aqui é paralela a essa aqui é paralela a essa, então elas são ortogonais, formam de 90 graus. Como essa aqui é paralela a essa, ok. O que eu preciso aqui para achar o y de P? Bom, eu preciso conhecer primeiro quanto que vale isso daqui tudo. Souber quanto que vale o EG, né? O EH, na verdade. Eu posso descobrir ele para o meu FG, porque, veja só, o segmento EH ele é paralelo ao FG, então eles são do mesmo comprimento, o FG. E veja aqui que eu tenho outro triângulo agora, vou desenhar aqui em vermelho. Tem outro triângulo aqui, FPG aqui, ó. Eu tenho esse triângulo aqui, que é um triângulo, claro, lembrando que esse aqui é um triângulo retângulo, formando de 90 graus aqui. Ele é semelhante a esse triângulo aqui, ó, porque ó, essa linha aqui é paralela a essa. E essa linha aqui, ó, paralela ao x' aqui, ó, o x' projetado aqui, né? Certo? Então, essa linha é paralela a essa daqui. E essa outra aqui, FP aqui, é paralela a essa daqui. Então, nós temos dois triângulos semelhantes, né? Se aqui vale 90 graus e aqui vale 90 graus, se esses triângulos aqui são semelhantes, então esse valor de ângulo aqui vale esse valor de ângulo. Isso só é válido por quê? Porque essa linha aqui, primeiro, é paralela a essa daqui, e essa linha é paralela a essa daqui. Ok? Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, o ângulo aqui de rotação exatamente aqui. Eu preciso conhecer quanto que vale este segmento aqui, ó. Quanto que vale esse segmento aqui
FG. Né? Quanto que valeria esse valor aqui? Bom, para isso, o que eu vou fazer? Se eu calcular o seno, se eu pegar esse triângulo e calcular o seno vai ser o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Hipotenusa, quanto que vale a hipotenusa? Quanto que vale esse segmento FP? Olha aqui embaixo. Origem até o ponto P. Esse segmento vale o x de P. Isso aqui vale o x de P. Né? Bom, se a gente calcular aí o seno, então, o cosseno, né? É cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Se for no caso, o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. É esse valor que eu quero saber, FG. Bom, seno de θ, então, é cateto oposto, que é o segmento FG, sobre a hipotenusa, no caso aí vale x de P. Ok? A hipotenusa, né? O triângulo retângulo aqui. Ó. Então, meu FG, nesse caso, vai valer quanto? X de P, seno de θ. X de P, seno de θ. Ok? Bom, se esse segmento vale... se esse segmento aqui vale x de P seno de θ, tem que descobrir agora quanto valeria esse segmento aqui, ó. Obviamente que vocês dá para a gente descobrir conhecendo, claro, como que a gente pode fazer aqui, né? Para achar esse valor aqui, ó, y de P. Ou melhor, olha só que interessante. Eu tenho um outro triângulo retângulo maior ali. Se vocês observarem, então, por exemplo, eu achei f de g, né? F de g aqui, deixa eu deixar aqui registrado. Vale esse pedacinho aqui. Agora eu preciso saber quanto que eu posso fazer. Olha só, da origem O até E, é o ponto E. Como essa linha aqui é paralela a x', então aqui forma um ângulo também de 90 graus, né? Aqui EF é paralelo a x'. E aqui eu tenho y', então forma um ângulo de 90 graus. Né? Eu tenho um ângulo aqui de rotação. Eu preciso descobrir quanto que vale todo esse pedação aqui, todo, ó, do O até o E. Tá? Então, nesse triângulo, agora eu quero descobrir quanto que vale OE. Quanto que vale tudo isso daqui. Ó. Bom, se eu calcular o cosseno desse ângulo, vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem que é essa hipotenusa aqui? Vamos desenhar esse triângulo maior aqui, para ficar mais fácil, porque esse aqui é tranquilo, né? Agora vamos ver esse triângulo maiorzão como está ali. Ele está assim, ó. Tem um ponto E, tem um ponto F, ok? E aí, bom, aqui você tem a origem O, e aqui você tem de O até F, nesse caso, né? Aqui forma um ângulo de 90 graus, e aqui tem um ângulo de rotação, θ. Quanto que vale de O a F? Olha lá, O a F, ponto F aqui é o y de P. Então, isso daqui, OF, vale y de P. Bom, se eu calcular... se eu quero descobrir quanto que vale o OE, quero descobrir quanto que vale o OE aqui nesse caso, né? Então, nesse caso, se eu fizesse cosseno do ângulo, né? Então, cosseno nesse caso aqui, agora eu faço o quê? Faço o cosseno. Então, cosseno θ é cateto adjacente, que é o que eu quero saber, segmento OE, sobre a hipotenusa, que é o y de P. Então, OE, nesse caso, vai valer y de P seno de θ. Esse OE, então, eu tenho o valor dele, vale y de P cosseno de θ. Eu quero saber quanto que vale só esse pedacinho aqui, ó, y de P'. Então, meu y de P', ele vale o meu segmento, todo o meu segmento OE, menos, né, tudo isso daqui, ó, tudo esse grandão aqui, OE, menos esse, tudo isso daqui, menos esse pedacinho aqui, ó, que é o FG, que é, na verdade, o EH, né?
Então, esse comprimento é semelhante a esse triângulo aqui, ó. Então, se eu pegar todo esse comprimento e retirar esse pedacinho aqui, vai sobrar quem? Y de P'. Então, vai ser OE menos esse comprimento EH. A gente sabe que o EH vale F de G, que a gente encontrou aqui. Portanto, se a gente substituir agora nas equações, nós vamos chegar aqui Y de P', então, vale OE, que é Y de P cosseno, menos X de P, que é EH, né? Isso aqui é igual ao EH aqui, ó. EH igual a FG, X de P seno de θ. Portanto, geometricamente, a gente comprovou da onde vem a rotação entre os sistemas. Como se aplica a rotação. Então, a equação geral aí, no caso 2D, ok? No caso 2D, então, a gente encontrou as equações. Vamos voltar aqui. X de P', XP cosseno, YP seno, e YP', Y cosseno menos XP seno. Eu posso escrever, então, da seguinte forma. Então, XP' vai ser igual a XP cosseno mais YP seno de θ. Y de P' vai ser igual, colocando o X, né? Aqui não vai mudar, né? Isso aqui eu posso escrever da seguinte forma. Menos XP' seno de θ mais Y de P cosseno θ. Não vai mudar o resultado. Bom, então aqui vai ficar menos XP seno de θ mais Y de P cosseno de θ. Então, essa aqui é como se transforma de um sistema para outro, e aí envolve um ângulo de rotação. Veja que eu apliquei no sentido anti-horário, né? A partir do meu eixo primário, que é o eixo X nesse caso. Né? E aí, bom, e aí veja que eu cheguei nessa relação aqui, né? Que é a mesma que eu mostrei hoje de manhã para vocês. Só que eu mostrei de uma outra forma. E aqui vai ficar, então, X de P, Y de P, no sistema XY', ele vai ser igual a quem? Cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. E multiplica X de P, Y de P, no sistema XY. Ou seja, estou transformando o meu referencial a partir da matriz. Essa aqui é a minha matriz. Matriz de rotação. Ok? Veja que o sentido da rotação foi no sentido anti-horário. Mais uma vez comprovando, então, que o ângulo, quando aplicado no sentido anti-horário em relação ao eixo primário, eu tenho valores positivos. Isso é uma convenção, né? Então, eu tenho valores positivos para o ângulo, no sentido anti-horário. E no sentido horário, eu tenho valores de ângulo negativo. É claro que eu entrar com esses valores negativos aqui, lembrando, né, que o valor negativo aqui, na verdade, não é que vai entrar com cosseno do valor negativo, não. O valor negativo aqui significa que o sentido da rotação é o contrário, né? Então, no sentido da rotação, ao invés de ser para sentido anti-horário, você está fazendo sentido anti-horário, então você está fazendo menos θ, né? E aí a gente sabe que uma das propriedades da matriz de rotação é que ela primeiro, que ela é ortogonal. Isso significa que a sua inversa é igual à sua transposta. Ou a sua transposta é igual à sua inversa. Claro, se você fizer essa multiplicação aqui, da transposta pela sua matriz de rotação, isso aqui dá uma matriz de identidade, né? Uma característica muito interessante. E claro que o determinante dessa matriz R, ela é sempre 1. Tá? Então, isso aqui é uma matriz ortogonal, e tem essa propriedade. Então, se eu quisesse inverter aqui no caso, bastaria apenas eu trocar o sinal, né? Porque é transposta. Troco linha pela coluna. Se eu quisesse transformar agora do sistema XY' para o sistema XY. Então, nesse caso aí, eu ficaria o quê? X de P, Y de P no sistema XY
ficaria igual a cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ, multiplica x de p, y de p, o sistema x, y'. Ou seja, o que é isso daqui? Isso daqui nada mais é do que a matriz o quê? Transposta. Só invertir só. Dada essa possibilidade aqui, né? Teria que inverter a matriz no caso, né? E é claro que a transposta vezes a R vai dar a identidade, né? Isso aqui é importante porque nas operações de matrizes é isso mesmo que acontece, né? Para eu inverter esse caso aqui, para eu trazer essa matriz para cá, que isso aqui é pensar que é matricial, né? Não posso passar isso aqui dividindo, não existe dividir, né? Quando eu passar isso aqui para quê? Para o outro lado, na verdade, para eu fazer isso, eu teria que multiplicar desse lado aqui pela matriz inversa, no caso seria a transposta, né? E isso daqui multiplicar, então tem a matriz de rotação R aqui, teria que multiplicar ela pela inversa. E aqui a gente sabe que dá a identidade, a matriz 1, 0, 0, 1. E, portanto, de xp, xp' para xp, no sistema xy, bastaria o quê? Bastaria, então, multiplicar a inversa da R é a própria transposta, bastaria pegar a transposta e multiplicar por x no sistema xy', para fazer o processo inverso. Tá? Acho que deu para entender a ideia, né? Não existe divisão, não ia ser uma divisão matricial passar para lá dividindo, né? Operações de matrizes nós fazemos o quê? Nós multiplicamos aqui pela inversa e pela inversa desse lado aqui. Ok? Multiplicar pela inversa aqui não vai mudar, né? Já que eu estou colocando os dois lados pela inversa. Como eu estou uma matriz de rotação multiplicando pela sua inversa, isso aqui é a identidade, porque a gente provou, né, que isso aqui é a identidade, na aula de hoje. E isso aqui prova, então, para a gente que a matriz ali de rotação ela pode ser aplicada, né, apenas fazendo a sua transposta. Ok? Bom, então essa é a ideia geométrica ali da matriz de rotação e é uma transformação que a gente explicou hoje na aula, né? Então aqui é mais uma revisão e um vídeo para vocês, para auxiliar vocês aí no estudo de vocês, tá? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar para mim pelo WhatsApp, que eu vou estar ali para auxiliar vocês. E bom, é uma outra transformação aqui, então a gente falou da transformação de translação, nós falamos aqui da rotação, né? Nós falamos aqui da questão da rotação, quando a orientação dos eixos, é bom deixar bem claro o que é a orientação, né? Orientação dos eixos dos sistemas envolvidos não estão paralelos, né? E aí, para deixarem paralelos, teria que aplicar uma matriz de rotação. Bom, eu vou trazer aqui para o outro lado aqui da minha lousa digital, agora, um exemplo da questão da escala. É mais simples, né? O que é a questão da escala? Aqui eu quero fazer com que os dois referenciais, então, fiquem com a mesma dimensão, mesmo comprimento, né? Então, eu quero dimensionar eles de modo que os dois preservem a escala. Então, quando isso ocorre? Quando eu tenho que aplicar isso? Quando os sistemas não possuem a mesma, pensar assim, a mesma dimensão. É claro que você vai pensar, professor, mas então se eu tiver dois sistemas que estão no metro, os dois estão na escala de comprimento do metro, sim. Mas um pode estar, vamos dizer assim, afastado, reduzido ou ampliado em relação ao outro, né? Embora as escalas estejam dadas em metros, né? É igual a ideia de projeções cartográficas, né? Eu tenho a unidade do desenho lá no mapa, ele é em metros, ou no caso centímetros, milímetros, e a escala da superfície de referência também pode ser dada em metros, né? Só que, como são superfícies diferentes, né, envolvidas ali, então é claro que vai ocorrer distorções, né? Vai ter problema ali de distorção de escala. Então eu posso ter referenciais que
embora tenham a mesma unidade de comprimento, no caso o metro, por exemplo, um em relação ao outro pode estar sofrendo algum tipo de ampliação, né? Quando eu transformo para um outro referencial, por exemplo, uma figura, ela aumenta de tamanho, né? Essa que é a ideia, né? Bom, então, pensando na questão da escala aqui, qual que é a ideia, né? Seria a ideia, por exemplo, de ter um referencial, aqui um referencial XY, aqui, XY, e um outro referencial, vamos pensar assim, em termos escalares, né? Deixa eu desenhar aqui outra cor aqui. Um referencial, as origens são coincidentes, as origens são paralelas, etc. Mas existe um fator escalar ali envolvido, x', então existe um fator de escala envolvido, né? Aí para eu dimensionar, então, por exemplo, para eu transformar um ponto qualquer ali, manter as dimensões iguais, eu teria que, bom, ampliar, por exemplo, o sistema XY', ampliar para que ele fique com a mesma dimensão de XY, né? Por exemplo. Então aí, na verdade, envolve um fator de escala, que eu chamo de S aqui, tá? Fator de escala S. Então, no caso aí, por exemplo, cara, é um fator de escala único, ou seja, eu amplio proporcionalmente. Se eu aumento 2 em Y, eu aumento 2 em X. É um fator de escala único. Tá? Eu poderia pensar em outro tipo de transformação que o Y eu tenho um fator de escala para a direção Y e outro fator de escala para a direção X. Mas vamos pensar aqui nesse problema mais simples, um fator de escala único. Certo? Então, claro que nesse caso, né, o X no caso ali, vocês vão concordar comigo, o X de qualquer ponto no sistema XY, ele vai ser o X', vai ser um fator de escala, então, por multiplicativo ali, um escalar que vai multiplicar o X', aí eu obtenho X. E o Y vai ser um fator de escala que eu vou multiplicar Y'. Né? Claro que isso aqui pode sofrer ampliação ou redução. Se eu fosse transformar o processo inverso, eu teria que dividir esse fator de escala, né? Okay? Se eu fosse transformar, o que seria o inverso disso aqui? Agora eu vou fazer o processo inverso, que era o x' em função de x. O x' nesse caso seria quem? Seria x dividido pelo s. O y' seria o y dividido por s. Então, esse aqui seriam as possibilidades aí, né? Aqui eu estou transformando de x, y' para xy. E aqui, claro, estou transformando de x, y para xy'. Ok? É claro que você vai falar, professor, então, o que acontece com o fator de escala? Na verdade, esse fator de escala ele sempre vai variar ali entre o intervalo ali, né? Primeiro que ele vai ser maior do que zero, né? É sempre valor positivo ali maior do que zero. E ele vai ter valores ali, por exemplo, variando ali, né? De 0, alguma coisa, os quebrados, né? Sempre valor maior do que zero, então S vai ser sempre maior do que zero. E é claro que o que significa isso, né? Se, por exemplo, meu fator de escala é 2 na transformação do sistema XY para o X' Y', ok? Eu vou ter XY em função de X', Y', e o fator de escala vale 2. Nesse caso aqui, meu X seria 2 vezes X', e Y seria 2 vezes Y'. O que seria o inverso nesse caso? X' seria 1 dividido por 2, né? Seria meio. Meio de X, Y' seria meio de Y. O que acontece quando o valor do fator de escala é exatamente 1? Se o S for igual a 1, X igual a X', Y igual a Y', então eu não tenho problemas aí em termos de distorção de escala, né? O valor é igual a 1, então não tem um problema ali. Ou seja, o comprimento de X é igual ao comprimento de X', o Y é igual a Y'. Então eu não tenho problema de escala nesse sistema, né? Bom, então essa é a ideia do problema de escala também, ou seja, deixar eles nas mesmas dimensões, nesse caso, né? Ok? É a mesma ideia que eu tivesse, por exemplo, um ponto P nesse sistema, x', y', por exemplo, né?
Aqui, ó. Aí o que aconteceria? Se eu clicasse no fator de escala 2, eu teria que aumentar isso aqui para cá. É claro que daqui vai acontecer. Eu vou aumentar isso aqui para cá. O que vai acontecer com o meu ponto P? Ele vai afastar. Conforme eu vou aumentando isso aqui, esse ponto P ele vai afastando também, né? Então veja só que ele vai ficar, ele vai ficar em outra posição, né? Isso devido a um fator de escala ali que foi ampliado, por exemplo. Né? Claro que estou escrevendo de qualquer forma aqui, mas para vocês entenderem que conforme eu vou aumentando o eixo X, o P vai junto com o referencial. Eu vou aumentar isso aqui 2 vezes. O P iria, por exemplo, vamos supor que eu quero compatibilizar, né? Eu traria o Y' para cá. Aqui eu ia conseguir com o Y', né? Se eu trouxesse ele para cá. Ampliando ele, né? Vamos dizer assim. Aumentando ele aqui, ó. Aí é claro que o meu ponto P nessa posição ele vai vir para cá, ó, como se eu estivesse aqui agora. Ok? Só que o X, veja só, o X, agora vamos ver o X, né? Então o Y estaria nessa, né, o Y estaria nessa posição. E o X, ó, estando nessa posição, eu vou aumentar o X até aqui coincidir com esse aqui. Certo? E aí o X seria mais ou menos na posição, mais ou menos aqui, ó. Então o meu P, outro referencial, estaria aqui, ó. Vocês observem que o que aconteceu com o valor de Y aqui, né? Ele foi, né? O Y aqui no caso, ele foi aumentado por um fator de escala, né? Em relação a Y'. E o X aqui também, né? Ampliou ele aqui. E aí o P, ele vai ficar em outra posição, claro. Em relação ao referencial. Ok? A gente pode até ver que a dimensão, claro, né? Do P aqui, né? Posição aqui, em termos, se a gente fosse calcular em relação à origem até o ponto P no sistema x, y, né? Ele seria essa distância toda aqui, né? Okay? Enquanto no outro sistema, ele seria apenas essa distânciazinha aqui, né? Então teve uma ampliação no caso ali, né? De um sistema para outro teve um fator de ampliação. E aí, bom, compatibilizei as escalas. Agora está tudo no mesmo referencial. Né? Ou se eu fosse reduzir, né? Ia trazer isso aqui para cá. Ou seja, eu estou aumentando e diminuindo o meu objeto no final das contas, né? A mesma ideia de dar o zoom, né? O zoom in, né? Um zoom para aumento e um zoom para zoom out, né? Um zoom de redução, né? Essa é a ideia da ideia de escala, né? Bom, então essa aqui é a ideia, tá, pessoal? Fator de escala, orientação dos eixos, enfim, que foi da aula de hoje. Aqui com mais detalhes, trazendo uma outra forma de representar a matriz de rotação. Vou disponibilizar para vocês agora os slides que eu tenho aí de transformações, né? Inclusive, isso aqui descrito também lá nos slides. E também algumas outras notas de aulas que eu tenho aqui disponíveis, tá? Ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima.